que startup não é algo glamouroso. O pessoal entende, todo mundo já fez startup, sente aqui todo dia aqui, poxa, eu estou fazendo uma ideia revolucionária, que vai mudar o mundo, que vai ser maravilhoso, e aí 2 minutos depois você sente, não, eu vou falir amanhã. Tipo, é uma coisa louca, né? Só que isso, o que acontece? Com tanta incerteza, o seu grande meta numa startup é sempre tentar encontrar um modelo de negócio que é sustentável. Você vive para isso, né? Então é uma coisa muito difícil. E o Vale do Silício tem essa ideia que, sendo tão difícil, sendo uma coisa tão incerta, o que eles valorizam no empreendedor lá fora? Eles valorizam quem aprende rápido. É isso que eles gostam muito, o empreendedor que aprende rápido. E aprender rápido, na verdade, não quer dizer fazer acertos. Quer dizer ou errar rápido ou acertar rápido. Mas se errar rápido, aprender com esse erro e continuar aprendendo. Então, esse é o lado do Vale do Silício, o modo de pensar que lá, uma pessoa que fez 2, 3 companhias que talvez até deram errado, não é visto como alguém falido, alguém que falhou, é visto como alguém experiente, que já passou pelas coisas, que já entendeu, que já pode usar aquele aprendizado para as próximas empreitadas. E isso é muito diferente, isso acaba deixando as pessoas muito mais à vontade com o risco, né? Isso é uma das grandes diferenças de empreender lá fora e empreender aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque, por outro lado, a gente vê um negócio assim, histórias de sucesso da noite para o dia, né? Às vezes a gente escuta, nossa, alguma startup que deu certo parece que foi da noite para o dia. Ou tem gente que quer glamourizar, fala que, poxa, startup é algo muito glamouroso, muito glamour. E eu estou aqui para falar que isso está completamente errado. As duas coisas estão completamente erradas. Primeiro, não existe sucesso da noite para o dia. Se vocês estão ouvindo essas histórias, são mentiras. Ou romantizadas, não é verdade. E, segundo, não é glamouroso. É muito difícil, você vive numa incerteza absurda. Mas a razão pela qual eu quis trazer essas duas mensagens para os meus erros é porque nos últimos meses eu vi muita gente com muitas ideias e muita vontade muito grande desistir porque errava. Porque falava, poxa, passou 2, 3, 4 meses e não está dando certo, estou fazendo alguma coisa errada. Passou 1 ano, eu errei metade dos dias, eu errei coisa, estou fazendo errado. Então eu queria passar uma mensagem de que, na verdade, esses erros que as pessoas têm uma parte extremamente importante para quem gosta de fazer startup, para quem quer aprender, porque lidar com a incerteza é lidar com o dia a dia da startup. Então, o que eu vou querer contar hoje para vocês são 4 histórias de 4 companhias que eu fiz, que ninguém nunca ouviu falar, porque não viraram histórias de sucesso, mas que no final contribuíram muito para quem eu sou, porque eu sou hoje, e para como eu aplico esses conhecimentos na Lemon hoje em dia e em outros projetos também. Mas é interessante, porque muito disso não é falado. Então eu falei, vou falar um pouquinho disso também. E eu até tenho uma colinha aqui, caso eu esqueça alguns aprendizados. Mas a primeira assim, startup que eu fiz chamava Water Africa, né, a água da África. E a ideia era simples. A ideia era um encanamento que conseguisse levar água de fontes de água na África até vilas. Mas eu vou explicar o que eu aprendi com isso. Isso foi no primeiro ano da faculdade. Primeira coisa que eu aprendi: que ideias podem virar companhias, certo? É muito engraçado, porque a gente, quando é novo, eu não entendia que empreender era uma opção de carreira. Eu nunca cresci entendendo que empreender era uma opção de carreira. Eu achei que, principalmente na minha casa, tem que ser engenheiro, advogado ou médico. Eu virei engenheira, né? Mas eu nunca entendi que empreender podia ser uma opção. E essa foi a primeira vez que, quando a gente teve essa ideia, a gente quis levar adiante, né? E foi interessante, porque tudo que eu fazia quando era criança, desde eu andava com uma pastinha, com ideias de videogame que eu queria fazer quando tinha 10 anos, eu gostava de pegar computador que era sucata, achar as peças que funcionavam e depois doar para pessoas que precisavam de computador. Tudo isso, na verdade, poderia ser um business também. Só que eu nunca vi como isso. Quando eu cresci, nunca ninguém me falou isso. Então esse foi o primeiro grande aprendizado da Water Africa, que essa ideia que a gente teve de solucionar o problema de mulheres que têm que andar 20, 30 quilômetros carregando água da fonte até as vilas, poderia não só ser ideia, mas ser um business. Então isso foi uma grande epifania da primeira startup, né? Mas eu aprendi várias outras coisas também. Vamos pegar a colinha, porque eu não quero falar coisa certinho. Outra coisa que eu aprendi também é o poder da observação. É um negócio interessante, sabe? Muita gente fala, mas onde vem as ideias? Como que é? Tem brainstorming. Tem muita ideia que vem de observar. E o legal de empreender é que, assim, o que você pode observar? O mundo inteiro. O mundo é o seu limite, né? E o que a gente observou era, poxa, a gente olhou para a África, a gente achou que um dos grandes problemas era que tinha mulheres que passavam 20, 30 horas por semana carregando
balde de água de um lado para o outro, chegava com poluído, não conseguia que fossem sustentáveis, e não só isso, não conseguiam trabalhar, porque gastavam esse tempo com a água. E, assim, é um problema que parece simples, mas é um problema ultra cabeludo, na verdade, certo? Você tem mulheres e mulheres, milhares de mulheres na África, que passam 20, 30 horas por semana carregando água. Então eu aprendi que observar pode ajudar muito, não só a entender as coisas que você quer solucionar, mas também a criar soluções. Vou explicar a solução que a gente criou. A observação foi Lego. Essa foi a solução. O que a gente criou era como se fosse um Lego, tinha 3 pecinhas. Uma pecinha era um caninho, outra peça era um painel solar e outra peça era uma bomba de água. Qual que era a ideia? Que a gente queria eliminar o problema de distribuição, de ter que ir lá, instalar. Então a gente queria que o pessoal da vila conseguisse instalar bonitinho esse encanamento. Então era um Lego, certo? Eles funcionavam que nem um Lego, eles acoplavam o caninho, eles acoplavam o painel solar e tinha uma bombinha que bombeava a água. E assim ia a água da fonte até a vila. Então a terceira coisa que eu aprendi, na verdade, é que existem soluções extremamente simples para problemas que parecem muito grandes, né? Isso funcionava. A água ia, como era Lego, o tamanho era variável, então funcionava em várias vilas diferentes, certo? Então isso foi uma coisa muito legal que eu aprendi também. Outra coisa que eu aprendi é impressionante como a gente subestima o valor do primeiro passo, né? Eu sempre tive ideias, todos os nossos amigos tinham ideias, mas a gente às vezes pensa, não, mas isso não pode virar uma companhia. Não, eu não vou pegar e parar e começar a pensar como fazer um business disso. Tudo é o primeiro passo. Quando você começa a tentar ver como você pode transformar aquilo, é impressionante como as coisas acontecem, como realmente você pode fazer um business de algumas das suas ideias. E acho que a coisa mais importante que eu aprendi na Water Africa foi que, voltando um pouquinho que o Borges falou na palestra do Buscapé, execução é muito, muito, muito mais importante do que ideia. Muito, certo? A gente tinha 1 milhão de ideias mirabolantes. Mas se a gente não tivesse executado, nunca teria nem chegado a fazer o protótipo. E teve muita coisa que deu errado, certo? Mas com as coisas que deram errado, a gente aprendeu que... Eu tinha 17 anos, né? Todo mundo do meu grupo tinha entre 17 e 25 anos. A gente era muito empolgado com um monte de ideia. Só que a execução que era boa, a gente falava, não, vamos pensar melhor, não, ainda não vamos fazer. O mais importante é a execução. Uma das razões pela qual a Water Africa não deu certo era porque a gente queria ter ideias mirabolantes, em vez de simplesmente pensar pequeno e executar pequeno, pensar grande e executar pequenininho no dia a dia. Então, isso foi um dos grandes aprendizados da Water Africa. Que execução é maior do que ideias. Aí, depois da Water Africa, eu comecei uma empresa que chama Mesh Phone. E, na verdade, eu trabalhei anos nessa ideia. A ideia era o seguinte, era para cobertura de telefone celular e também áreas rurais da África. A gente aproveitou que estava vendo aquele mercado e ficou por lá. Mas a ideia era assim, por que não tem telefonia... Agora mudou, isso foi há 6 anos, mas por que tem pouca cobertura de telefone celular em áreas rurais na África há 6 anos? O grande problema era o preço das antenas. Como algumas áreas não eram densas, eram pobres e muitas vezes não tinham como carregar um telefone, não valia a pena para uma operadora colocar uma antena. O custo de instalação e de manutenção de uma antena não vale a pena, a não ser que você tenha assinantes que paguem por aquele serviço. Então a gente falou, poxa, talvez uma solução seja eliminar a necessidade de antenas. Como a gente pode fazer isso? E a gente começou a pesquisar, a gente achou uma tecnologia que chama Mesh Technology, que o que eles fazem é o seguinte, cada telefone do network funciona como uma mini antena, e também como um roteador e repetidor do sinal. Então funcionava da seguinte maneira, eu estava aqui, João estava aqui a 10 km de mim, Maria estava a 10 km do João. Como eu tenho uma anteninha, funciona como um walkie-talkie, eu consigo falar com o João de graça a 10 km de distância. Mas a grande sacada da Peer-to-Peer Technology aí, do Mesh Phone, é que o João está a 10 km da Maria. Então, mesmo que eu não esteja no alcance da Maria, eu consigo falar com ela pela anteninha do João, que repete o sinal para mim. Certo? Essa foi a segunda coisa que a gente fez no Mesh Phone. E a gente estava muito empolgado, assim. A gente fez a tecnologia, até funcionava. Mas uma coisa que eu aprendi, que é muito interessante, a gente era muito... Nesse momento, eu não pensava muito em negócios, né? Eu sempre gostei muito de criar coisas, então eu queria fazer a tecnologia funcionar. Não pensava se tinha um mercado ou não, eu queria fazer acontecer. E foi nesse Mesh Phone que eu aprendi que negócios são muito importantes. Que não é só você querer construir alguma coisa que vai revolucionar. Ter uma pessoa que consegue distribuir, que consegue vender, que consegue fazer a parceria. Por exemplo, a gente, até funcionava
bem em vilas, certo? Que as pessoas estão entre 10 km uma da outra. Mas entre cidades, a gente tinha que rotear pelo sistema principal. Porque não ia ter uma pessoa de 10 em 10 km no meio da estrada, certo? Então, isso foi uma das grandes coisas que eu aprendi, que tem muita gente que ama a tecnologia e acha, não, vou só construir, vou ficar aqui parado construindo e vai dar certo. Não, business é muito importante também, muito importante também. E não só o business de distribuição, o business de entender o interesse dos outros players nesse mercado. A gente sofreu muita resistência de gente que não queria que entrasse nesse mercado. Obviamente, no telefone gratuito, tem muita gente que não quer que alguém invente um telefone que não custa nada para ligar, certo? E você tem que entender o interesse das pessoas, que era uma coisa que eu não entendia antes. Quando eu estava dentro dessa empresa, eu achava que tudo era alegria e que você queria um negócio legal, as pessoas queriam usar e pronto, certo? Então, esse foi um grande aprendizado também, entender o interesse de cada um. Um outro grande aprendizado foi sobre equipe. O time do Meshphone eram 5 pessoas, e uma das pessoas era da Tanzânia, que era onde a gente queria fazer o protótipo. Era um cara de hardware, a gente estava fazendo com ele, e a gente falou, poxa, perfeito, né? O cara tem background em tecnologia de satélite, ele conhecia muitas coisas que a gente estava colocando na nossa tecnologia, ele vem da Tanzânia, então quer dizer que a gente vai conseguir fazer as coisas. Só que o que acontecia, na verdade? A gente não percebeu que o cara não estava nem aí pro projeto, certo? Ele gostou da ideia e tal, quis se juntar com a gente, mas não estava nem aí. E isso é muito importante, ter uma equipe que é completamente comprometida em tentar solucionar aquilo. Isso foi um terror pra gente, tentar lidar com isso, tentar lidar com... entender, mas por que ele não está animado? Porque se você está tão desesperado em querer fazer um produto acontecer, se você tem que gastar 90% do seu tempo tentando administrar o seu sócio, impossível, impossível. Então isso foi um grande aprendizado que a gente sofreu muito no começo, não sabia o que fazer, mas que a gente aprendeu que nesse ponto é melhor falar, poxa, peraí, se não faz sentido, não faz sentido. Vamos trabalhar em outra coisa, não sei o quê, ele trabalhar em outra coisa, ou vamos conversar por que você acha que não faz sentido. E esse foi um grande aprendizado também, que equipe é muito difícil mesmo, e é tudo, sabe? Se a equipe está junta, se a equipe está boa, você se acelera muito mais, e uma mínima disrupção na equipe pode ser a morte de uma companhia. Isso aliás, tem várias histórias bem tristes disso. E outra coisa que eu aprendi é que hardware é muito difícil, muito difícil. O custo de começar uma empresa de software é muito, muito, muito mais tranquilo, normalmente, do que hardware. Então, tanto o War Africa quanto o Meshphone eram hardware, né? A gente estava fazendo telefone, a gente estava fazendo encanamento. E o desenvolvimento inicial tem um preço muito caro, muito, muito caro. E também tem muito caro para mesmo fazer os protótipos, né? Para distribuir. Então, a gente começou a entender que iterar hardware era muito difícil. Essa foi outra coisa que eu aprendi. E daí eu mudei para software. Daí eu fiz uma empresa que chamava What If. A ideia era a seguinte, era tipo uma Quora, mas meio mal feita. Então, vou explicar o que a gente fazia. A ideia é que você podia fazer qualquer pergunta que começasse com IC, certo? Era para colaboração de ideias, então podia ser e se o Romney tivesse ganhado e não o Obama, até e se não precisássemos comer, até, desde coisas engraçadas e inúteis até coisas políticas, mas a ideia era pegar essas perguntas e pegar a galera para colaborar ideias e pensar num mundo diferente por trás disso. Tinha gamification, você ganhava prêmio, tinha um monte de coisa. E foi muito legal, Maurício. Mas o que eu aprendi? Com essa mania de querer fazer um produto, eu adoro a Lean, não sei se você já leram a Startup Enxuta, mas tem toda essa nova escola de querer fazer coisas muito Lean, entender o que o cliente realmente quer, entender o mercado. Eu sou a maior fã. Desde que começou a usar essas coisas no What If, né? Só que a gente usou demais. Esse foi o primeiro aprendizado. A gente queria ver se as pessoas realmente gostavam das coisas. Então a gente fez um site, primeiro, e a gente testou com, 500 pessoas. A gente gravava, 1 hora com cada um. É absurdo, não sei por que a gente fez isso, mas 500 horas, 1 hora com cada um. A gente gravava tudo, tinha um videocast que eles faziam, onde clicavam. Não precisa de 500. Não precisa. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. 5 itera, 5 itera, 5 itera. A gente estava com tanto medo de fazer uma coisa que as pessoas não queriam, que a gente não começava. Ou que a gente fazia em blocos muito grandes. Então esse foi um grande erro também do Arif, que acabou fazendo eu mudar como eu vejo as coisas para outras companhias. Outra coisa que eu aprendi muito foi crescimento, né? A gente vê aqueles gráficos para cima e para a direita, né? Vocês estão vendo dali? E a gente pensa, poxa, eu quero ter esse crescimento absurdo, né, no meu site. A gente no Arif estava até dando muito bem. A gente estava dobrando, vai começar com 5 usuários, foi para 10, foi para 50, foi para 100. Na verdade, isso já é muito bom. Se eu continuar crescendo aí, você tem alguma coisa.
Só que a gente tinha aquele desespero, não, mas cadê os 50 mil? Cadê 1 milhão? Isso foi um grande erro, porque se a gente tivesse pensado um pouquinho menor, para continuar crescendo, continuar dobrando, a gente teria conseguido. Até tem vários milhares de pessoas que ainda usam o site. Mas a gente queria tanto o megalomaníaco, que a gente, em vez de focar nesse 100, continuar aprendendo com esse 100, crescer com esse 100, a gente começou a fazer uma coisa para querer 1 milhão. E a gente tinha aquela coisa, mas por que não acontece 1 milhão? Muito parecido com muitas pessoas que conversaram comigo, que desistiram do site porque, poxa, eu não consigo mais do que 5 mil pessoas, eu vou desistir da companhia. O valor da perseverança, quando você já tem um pouquinho de usuário, e mesmo 5 para 10, 10 para 20, 20 para 40, você está dobrando, sabe? Continua. Não desiste fácil. A gente desistiu fácil. E outra coisa que eu aprendi muito é que marketing tem muito valor. Eu, com esse background de tecnologia, eu tinha um pouquinho de receio de, não, vou ficar fazendo produto aqui, se for bom as pessoas vão vir, né? Não é bem assim, na verdade, né? O Orif estava lá na faculdade na época, e a gente pegou e colocou perguntas engraçadas pelo campus inteiro da faculdade. O que trouxe de usuário é um negócio absurdo. E isso é um pequeno exemplo de marketing, mas foi a primeira vez que eu entendi que, poxa, é muito bom entender o que as pessoas querem, tem muito valor para conseguir construir, mas se você não conseguir vender, você precisa achar o seu mercado. E são coisas muito óbvias, mas são coisas que não é até você fazer e perceber que você descobre que é importante. Esse foi o Orif. E tiveram algumas outras companhias, eu vou falar só mais uma para não também deixar vocês cheios de cansaço pensando, nossa, como ela fez companhia que não deu certo. Mas alguma outra companhia foi o Fiskdesk. E essa é uma companhia que eu fiz no último ano da faculdade. E é um negócio engraçado. Eu morei numa fraternidade na faculdade. Essas repúblicas, vocês veem em filme que todo mundo toma tequila e se mata. Morei numas dessas. E assim, e o pior é que é assim mesmo. Mas, como parte do que você tem que fazer na república, a república são estudantes que não tem ninguém tomando conta, né? Os estudantes tomam conta. Então tem alguém que tem que limpar a casa, tem alguém que tem que esquentar o jantar, tem alguém que tem que limpar os pratos. E na nossa casa, no nosso caso, tinha um coitado que tinha um relatório de cada dia o que cada um ia fazer. E ele perseguia essas pessoas para tentar que elas fizessem. Ninguém fazia nada, era um horror. E ele perseguia, daí era para o Maurício fazer, mas o Maurício não está, então o Maurício trocou a hora com a Ana, mas a Ana também não fez. Tinha um coitado que ficava atrás das pessoas e gastava horas do dia tentando fazer isso. A gente falou, poxa, vamos tentar fazer um sistema para ajudar esse problema, né? A gente fez o Fiskdesk, que era um sistema, na verdade, que dividia tarefas em grupos. No seu e-mail você recebia o que você tem que fazer a cada dia, e no próprio e-mail você confirmava se fez ou não, se trocou com outra pessoa, e se você não fazia, você levava uma taxa. Então a gente fez para a nossa própria necessidade, né? Chamava Fiskdesk. Aliás, tá, se quem quiser, Fiskdesk, Orif, tá tudo aí ainda, se vocês quiserem usar, existe, tem milhares de usuários em cada um desses. Mas o que a gente aprendeu? A gente fez isso para a República. Na nossa cabeça era esse o caso de uso. A gente quer que as repúblicas usem. A gente lançou, e um número absurdo de mães estavam usando para administrar os filhos. Eu não entendia. Tipo, a mãe usava para colocar as tarefas sem brincadeira, escovar os dentes, não sei o quê, e dar uns prêmios para as crianças que fizessem isso. E as mães amavam. E a gente com essa coisa, mas a gente não está fazendo para a mãe, o que a gente está fazendo de errado? E um dos grandes erros foi isso. Em vez de a gente ouvir o que as pessoas queriam usar, a gente continuou, não, mas a gente quer república, a gente quer república, a gente quer república. E depois disso a gente falou, não, talvez a gente consiga fazer vários mercados. A gente pode fazer para a república, a gente pode fazer para a mãe, a gente pode fazer para companhias, para amigos, qualquer um que tenha tarefas em grupos. E esse foi o segundo grande aprendizado, que foi um terror, que é uma startup, fazer uma coisa bem já é difícil. Imagina uma startup que está começando e você querer fazer 10 casos de uso diferentes. É muito difícil, você não vai fazer nenhum bem feito. Então, pensar pequeno, eu acho que assim, tem um exemplo que já está muito usado, mas o exemplo do Instagram, para fazer uma coisa muito bem feita, tem muito valor. Principalmente tem tanta coisa incerta, a gente resolveu fazer 1 milhão de coisas no produto e virou um produto muito mais complicado do que poderia ser e que, para crescer, para poder alcançar 99% da população, tinha 60% que ia amar o produto, que a gente deixou confuso para os 99%. Então, assim, isso foi alguma coisa que a gente fez no Fiskdesk também. Na verdade, não foram só essas companhias, tem outras que eu fiz também, mas muito do que eu aprendi nessas companhias, eu uso hoje, e ainda a gente erra pra caramba hoje também, mas o que eu queria mostrar era um pouquinho desse processo, porque tem muito mito, né, ao redor de startups, tem muito mito eu acho que o Borges também falou muito dessa história de parecer que o Buscapé, que todo mundo estava trabalhando e do nada deu certo. Tem muito trabalho por trás, muito erro por trás. Se você quer empreender, você tem que aprender a levar uns tapas na cara, porque é difícil pra caramba, sabe?
a natureza da startup é fazer decisão diante de informação incerta. É o que você mais faz. E simplesmente é uma questão de probabilidade. Você não vai acertar sempre. Porque é incerto, certo? Todo mundo quer acertar. Eu quero acertar. Todo mundo quer acertar. Mas se você realmente quiser mover uma startup, você vai ter que fazer decisões que às vezes vão dar errado. Então é isso que eu queria falar um pouquinho daqui. Não é papinho de, erro é legal, tudo bem, então vou errar um monte. É papinho de tenta aprender o mais rápido possível. Se errar, usa isso em aprendizado pro próximo. Em vez de ficar pensando, poxa, por que deu errado? Não vou desistir, porque esse eu quero mostrar que tudo vai dar errado. Todas as startups que deram certo, tem muito, muito, muito erro por trás. Muito erro por trás. Se vocês virem a história de Steve Jobs, se vocês virem a história praticamente de toda startup ou grande companhia, o que teve de erro no começo é absurdo. A diferença é a perseverança e aprender com o erro. Então, era isso que eu queria falar. Gente, obrigada, Reginaldo, pelo convite. É um prazer estar de novo aqui com vocês. A gente vai abrir para 2 perguntas. Alô? Entretenimento, contar piadas, cantar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, querida? Deixa eu fazer uma pergunta que eu não entendi direito no começo, quando você falou da Water Africa. Sim. Vocês, na época, você tinha alguma opção de fazer isso aqui no Nordeste ou não? Então, o que aconteceu... Porque nós temos um problema, provavelmente, sim. Não, uma ótima... vezes maior do que a África. Uma ótima pergunta. Dá uma orientação. Uma coisa engraçada, outra coisa que a gente aprendeu. Na verdade, muitas das oportunidades que a gente faz no começo tem a ver com as oportunidades que a gente tem na mão lá. E a gente estava fazendo uma aula no MIT que tinha uma parceria com algumas associações africanas. Então é engraçado como isso acontece também, né? Não é que, poxa, eu tinha decisão, vamos para o Brasil, vamos para a África, vamos para a África. Tem muita coisa que tem a ver com programas estruturados que podem ajudar você e isso facilita dar o primeiro passo. Então foi por isso que a gente foi naquela direção. Mas essa tecnologia até funcionaria também, mas o problema, na verdade, da seca é diferente. Lá eles têm água, eles têm muita água na área que a gente estava. Na área que a gente estava, não era seca, tinha uma fonte de água absurda, só que estava a 50 quilômetros da vila, certo? Eu acho que no sertão seria mais distante, porque acho que seca mais. Então funcionaria, mas as pecinhas de Lego teriam que ser muito mais. Aí tem que mudar a força do bombeamento e todas outras coisas. Mas a razão pela qual a gente escolheu a África era porque a gente estava numa classe, numa aula que tinha parceria com associações africanas. Acho uma pergunta, mas tem a ver muito com isso também. Talvez tenha sentido começar uma classe no MIT que é voltada para tentar problemas da América Latina e do Brasil, porque facilita a pessoa a dar o primeiro passo. Nós estamos em voga agora, né? Mais ainda. Não, uma ótima pergunta. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Bom dia, eu Bom sou dia. o Carlos Santos, diretor de conteúdo do Promovil. Estou olhando para você. Por favor. Primeiro falar que eu vi uma matéria com você dias desses, do seu dia corrido, né? E é daquele jeito mesmo ou era coisa de televisão? Não, é daquele jeito mesmo. Mas Aquela matéria... sim. Você conseguiu investidores, seja anjos, enfim, para todas essas startups? Ótima pergunta. E quando essas startups foram malfadadas, qual foi a cobrança que você teve desses investidores? Sim, ótima pergunta. Obrigado. Muitas dessas startups, na verdade, a gente estava fazendo... A gente que eu falo, eu tinha um sócio que era o mesmo, nessas 5 startups, 4 startups. E a gente estava fazendo meio em paralelo com a faculdade, em paralelo com algum trabalho. É muito difícil levantar investimento quando você não está 100% focado nessa empresa. Eu acho que faz sentido isso. Porque você tem que estar dando a sua vida para essa empresa se a pessoa está investindo em você. Para a segunda companhia, o Meshphone, a gente levantou capital do MIT para conseguir fazer um protótipo na África e levar para lá. A gente mandou pessoas para lá, para fazer pesquisa de mercado, para testar o produto que a gente fez. Só que mas não era investimento, era na verdade uma bolsa que eles davam, chamavam de grant, e a gente não precisava devolver o dinheiro. Então, em todas essas companhias, na verdade, eu não tinha um investidor que tinha cobrança, ou que tinha... E até numa dessas, até na verdade ofereceram dinheiro, tanto na Tistess quanto o Arif.
mas sobre a condição de que eu fosse full time nisso, ou parasse a faculdade, ou parasse os outros trabalhos que eu estava fazendo. E daí cada um sabe o risco que pode assumir, né? No meu caso, eu queria conseguir pagar o MIT, é uma faculdade muito cara, eu não queria deixar isso fosse uma dívida para os meus pais depois e nada disso. E como faltava 1, 2 anos, eu falei, não, vou continuar trabalhando, vou continuar aprendendo, porque mesmo no investidor... É engraçado esse negócio de investidor, porque agora todo mundo quer investimento, né? Porque acha que é bom ter o dinheiro. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Para que serve o investimento? Se a gente voltar um pouquinho para trás. O investimento serve para fazer a sua empresa crescer. Mas realmente, quando você precisa daquilo, quando você encontrou uma ideia que você sabe que pode dar certo, e daí você quer investir em marketing, crescer o time, muita startup levanta prematuramente. Simplesmente pelo hype de falar, pô, você tem um investidor. Só que você tem que lembrar, quando você tem um investidor, você está dando um pedaço da sua empresa em prol disso, certo? E claro, dinheiro sempre é bom para ajudar a crescer, para ajudar, mas no nosso caso, como a gente estava ainda na escola, eu programava e o meu sócio programava, a gente estava fazendo tudo a gente não precisava contratar mais ninguém. A gente poderia ter gastado mais em marketing, mas a nossa equipe conseguia fazer tudo. Então a gente foi pelo bootstrapping, que era a ideia de tentar fazer a gente mesmo, porque na nossa cabeça a gente achava que fazia mais sentido trazer métricas e depois levantar capital, quando realmente precisasse, com um valuation mais alto, do que simplesmente pegar o dinheiro e correr. Que não estou falando que é o que muita gente faz, mas a gente poderia ter feito isso e a gente decidiu não fazer. Mas muito disso era porque a gente estava envolvido em alguns outros projetos ao mesmo tempo e o investidor simplesmente não ia confiar em dar o capital, que é um negócio que ele está acreditando, se você não tiver 100% do seu tempo nisso. Então era uma mistura dessas coisas. Mas a gente era muito... É engraçado, são companhias, mas a gente era muito criança brincando com ideias. Só que quando a gente olha para trás, quando eu olho para trás e vejo a diferença entre as companhias que a gente fez e companhias de hoje, que são extremamente sérias, o começo é igualzinho, sabe? Esse é outro aprendizado, que a gente acha que é brincadeira, só que muitas das empresas, desde o Facebook até Dropbox, começaram assim também, sabe? Só que com a diferença de que eles perseveraram até o final. E esse é um dos grandes aprendizados também. E a Lema tem investimento. A companhia atual, aí é diferente. E tem muito assim, tem vários parâmetros diferentes, né, quanto a investimento. A gente já está num ponto diferente, a gente tem 2,5 milhões de usuários, a Lemon, a gente tem, para quem não sabe, a Lemon é um aplicativo que deixa você criar uma réplica da sua carteira em forma digital. Então você tira fotos de tudo que tem na sua carteira, de recibos, a cartão de crédito, a cartão de fidelidade, cartão de plano médico, tudo que você tenha, a gente digitaliza tudo isso e adiciona uma camada de inteligência para você ter uma carteira inteligente, que sabe o que você tem. Se você precisar cancelar o aplicativo, se você perde sua carteira, o aplicativo sabe cancelar as coisas. Se as coisas vão vencer, eles te avisam antes do vencimento. Se tem que refazer, eles avisam também. Então, mas é uma empresa mais madura, tem 21 pessoas na equipe, mas é legal falar desse negócio de investimento, porque o investimento que a gente levantou, muitos de investimentos têm a ver com o que chamamos de track records, que é o que os empresários fizeram antes, né? E o nosso CEO da Lemon é um dos empreendedores que eu mais admiro. A razão pela qual eu quis fazer a Lemon era porque eu queria aprender com ele. E muito do que foi levantado foi por acreditar que ele pode executar. Então, muitas vezes a equipe está acima de ideia e mercado. Obrigada. Obrigada a todos.